Jesus e deixar entrar na mente, no coração e sair das nossas mãos. Oba, é dia da evangelização. Que alegria! Oba, é dia da evangelização. Que alegria! Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, dar amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, dar amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, dar amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Chegou a hora da nossa prece. Vamos agora relaxar, colocar o pensamento em vibrações positivas, pensando em Jesus, em tudo que Ele fez, elevando o nosso pensamento, viajando pela natureza, trazendo boas energias, só de pensar numa floresta refrescante, na brisa do mar, no canto dos passarinhos. E nessas vibrações abrimos os nossos corações para que o estudo de hoje penetre em nossa alma e possamos colocar em prática tudo que aprenderemos. Que assim seja, graças a Deus. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso encontro, nós vamos conversar sobre o Consolador Prometido. E esse tema, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Então, muitas pessoas sabem que o Espiritismo é chamado do Consolador Prometido. Mas vamos examinar o sentido dessa expressão, começando com o adjetivo prometido.
No Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 5 e 1, que certo dia, sabendo de sua volta ao plano espiritual, o Mestre reuniu seus apóstolos e lhe contou que sua volta ao mundo maior estava próxima. Vendo a tristeza que tomou conta do coração dos apóstolos e discípulos, ele os consola dizendo que enviaria em seu mensageiro que conduziria a eles e ao mundo a verdade plena. E agora a gente vai ver a questão em que sentido o Espiritismo é consolador. A palavra consolador é um substantivo que deriva do verbo consolar. Consolador, portanto, é aquele que consola, que diminui a dor ou a aflição, que está junto do outro que sofre. É interessante também lembrar que o Consolador não interfere diretamente, mas atua por meio de palavras, procurando auxiliar o consolado e a passar, por esses momentos difíceis. Também em João, nesse capítulo, no capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, diz assim: Se me amais, guardei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, e a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Disse o Cristo: Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode, ser feliz por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo ele entra exatamente nesse contexto, já que possui explicações lógicas, claras e concretas para as causas do sofrimento. Para o Espiritismo, o Consolador é a própria doutrina espírita. O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores, na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende por que sofre. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, realiza o Espiritismo que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus, a consolação pela fé e pela esperança. E agora a gente vai assistir um videozinho. Tchau, gente. Até a próxima. Vamos contar a história da doutrina espírita e de Allan Kardec. Em um vilarejo do estado de Nova York, nos Estados Unidos, chamado Hydesville, morava uma família protestante. O pai, John Fox, sua esposa Margaret e as filhas Margaret e Catherine. Naquela casa começaram a aparecer fatos estranhos, ruídos, pancadas, batidas que assustavam a todos. Em 31 de março de 1848, quando as pancadas ficaram mais fortes,
as irmãs Fox resolveram desafiar o mistério e começaram um diálogo. Conte 1, 2, 3, 4 e logo se ouviram as pancadas respectivas. Toque, 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 toque. Descobriu-se que aqueles ruídos eram provocados pelo espírito de um mascate que havia sido assassinado pelo antigo morador daquela mesma casa. Por isso, 31 de março de 1848 foi considerada a data do nascimento do novo espiritualismo. No mesmo período, em vários países, fenômenos estranhos começaram a acontecer. Eram as chamadas mesas girantes, que movimentavam-se rodando, dançando e subindo no ar sem nenhum apoio. Até então, as pessoas utilizavam os eventos como um passatempo que animava os salões. Foi quando, em 1854, um filósofo cientista ficou sabendo dos eventos. Mas primeiro, vamos descobrir quem é ele. Hippolyte Léon Thénizard Rivail. Nasceu em 3 de outubro de 1804 e desde jovem dedicou-se ao conhecimento da ciência e da filosofia. Estudou no Instituto de Educação dirigido por João Henrique Pestalozzi, na Suíça. Em 1822, voltou para a França, onde passou a escrever livros didáticos. Publicou obras sobre matemática, geometria, gramática francesa, química, física, astronomia, fisiologia e muitas outras coisas. Em 1832, casou-se com a professora Amélie Gabrielle de Lacombe, chamada carinhosamente por ele de Doce Gabi. Lembra das mesas girantes? É aqui que elas se encontram com o nosso personagem. Em 1854, através de uma conversa com o Sr. Fortier, seu colega na Sociedade de Magnetismo, Hippolyte fica sabendo dos fenômenos. Em 1855, ele se dispõe a participar pela primeira vez de uma sessão para analisar os fatos. Ele observa, duvida, questiona e conclui que por trás daqueles eventos havia uma inteligência. Os espíritos. A partir daí, o pesquisador desenvolve meios de se comunicar com os mortos. Surge então a doutrina dos espíritos, através do trabalho de vários médiuns. Allan Kardec, pseudônimo adotado por Hippolyte, codifica obras como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, além de vários estudos publicados na Revista Espírita. E, em 1869, desencarna Allan Kardec, deixando para a humanidade o legado da terceira revelação prometida por Jesus, a doutrina espírita. Olá, criançada do GEAL, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos conversar um pouquinho sobre a história de hoje. Conhecemos um pouco mais sobre o Espiritismo, que é o Consolador Prometido, o nosso tema do nosso estudo. Começamos com as irmãs Fox, que eram médiuns, e entraram em contato com um espírito que estava ali na casa através de batidas que ele estava fazendo. Descobriram que era um mascote que desencarnou ali. E a partir desse fenômeno, começaram outras comunicações mediúnicas a se espalhar pelo mundo. E uma das formas mais conhecidas e importantes para a história do Espiritismo foi o fenômeno das mesas girantes. Esse fenômeno ele despertou a curiosidade do Hippolyte Léon Thénizard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Ele era um acadêmico que publicou diversos livros e participava da comunidade intelectual da época. Ele se interessou tanto pelo que estava acontecendo ali com as mesas, como aquilo acontecia, que passou a desenvolver um método para as perguntas. E é assim que ele entendeu que era uma vida inteligente por trás ali daqueles fenômenos. Começou então com ele e com a ajuda de alguns médiuns e de bons espíritos a se formar a doutrina espírita, a codificar esses 5 livros, o Pentateuco, que forma a base da nossa doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns,
o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas ele também fez diversas contribuições para a doutrina espírita, como a Revista Espírita. E também os seus estudos, depois, pela sua esposa, Amélie, foi colecionado e foi publicado as obras póstumas. Quanto Allan Kardec contribuiu para essa doutrina consoladora que é o Espiritismo. Agora vamos ficar com uma atividade com a tia Deise. Beijo em todos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Estamos hoje aprendendo sobre o Consolador Prometido e como nos aquece o coração saber dele em nossas vidas, né? Porque a palavra consolar significa aliviar o sofrimento de alguém. O Espiritismo é a terceira revelação. O Consolador prometido por Jesus, que nos consola, nos conforta os que sofrem, mostra-lhes a causa, a finalidade dos sofrimentos humanos. E para compreender certas partes do Evangelho, seria preciso obter conhecimentos que só o progresso permitiria. Portanto, o Consolador prometido só viria após muitas gerações, após o Cristo. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Nos traz o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente, porque o sofrimento não é eterno, temporariamente, e vê por toda parte a justiça de Deus. Também nos mostra, o Espiritismo, que a alma progride incessantemente, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Estudando aos pouquinhos, vamos aprendendo tudo isso. O Consolador prometido, que é o Espiritismo, nos esclarece sobre os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança, que conforta, que aquece o nosso coração. O Espiritismo também nos acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. Olha quanta coisa a gente sabe, que o Consolador veio nos trazer. O Espiritismo nos explica. E ela é pela razão, pela fé, a fé raciocinada. A doutrina espírita tão esclarecedora nos dá a fé inabalável no futuro, nos mostra em detalhes que a vida continua após a morte, pois o nosso espírito, o espírito é imortal. E o Espírito de verdade nos recomenda: espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este o segundo. E por falar em instruí-vos, instrução, vamos à nossa atividade? Nós vamos precisar, você pode usar folhas que já não quer mais, ó. Tá vendo, ó? Essa daqui já tá usada, vou usar esse lado aqui, ó. Nós vamos montar um livrinho, são 2 folhas e mais uma metade. Nós vamos fazer livrinhos assim, ó. Esse aqui foi meu primeiro modelo, aí ele não... tá meio caidinho aqui, ó. Nós vamos fazer um livro e uma das páginas, que será um pedacinho de folha, formará um coração que nós vamos utilizar, vamos colar, Vamos utilizar a cola. Esse aqui foi o segundo. Esse aqui já ficou bonito, o coração. Então,
a codificação nos mostra isso, todo o amor de Deus, né? E que precisamos, né, amar muito. Então, vamos à nossa atividade. Vou abaixar aqui o celular. Tem as folhas. Bom, as folhas aqui, ó. Nós vamos dividir, junto assim, ó. Quem quiser, corta com a tesoura. Se não, olha aqui, ó. Passa bem o dedinho para marcar. E aí não dá para errar. Quem quiser, corta com a tesoura, corta com a régua. Eu sempre corto com a folha, sai certinho. Para sair assim certinho, é só passar bem os dedinhos. Então, a gente dobra no meio novamente, passa bem, ó, a unha, o dedinho para firmar bem o vinco. A dobra, depois, olha, com a mãozinha, corta, sai certinho. E aí, esse lado da escrita fica para cima, porque o livro tem escritas, né? A outra folhinha que está na metade, você também corta, dobra e corta, como eu falei, com a tesoura, com a régua. E essa daqui você vai dividir no meio, olha, por ele assim, ó. Passa bem o dedinho e corta. Agora, nós vamos pegar a cola, isso aqui, certo? Deixa até aqui para vocês verem direitinho. Poxa, caiu? Não. Nós vamos juntar, passar a cola na beiradinha, junta. Eita. Acho que eu passei muito pouquinho a cola. Junta. A outra também. E eu esqueci de dizer para vocês. Quando juntarem as folhas, vocês vão dobrar. Também no meio, faz o vinco. Só que aqui você não vai cortar. Olha, aqui tá um livro fechado. Você vai abrir. E aí, vai ficar aquela marquinha no meio, né? O que você vai fazer? Você vai passar a cola, exagerei, num lado só. Passando assim porque eu exagerei, botei muita cola. Vai colar aqui assim, bem onde tem o vinco. Também. Deixa eu tirar aqui. Assim. E assim. Agora, você vai dar só uma achata um pouquinho, né? Para que fique o coração. Pronto. E aí está o seu livro aberto para a sua instrução. Eu espero que vocês gostem da atividade. Beijos, fiquem com Deus. Agora, vamos fazer a nossa prece final? Agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais da Casa de Miguel, por esse encontro de estudo, de harmonia e paz. Muito obrigada, Senhor, por ter nos enviado o Consolador prometido, o Espiritismo, que nos consola,
que nos faz crescer. Muito obrigada, Senhor. E assim te pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova. Meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo. E quem teme sonho com bicho-papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho. Saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo. Eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medo de montão. Mas o problema não é ter medo. Eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Ouve a canção que traz coragem, guardada no meu coração. No coração.
sofredor, e mostrar que o Pai é eterno amor, só se for através do Espírito Consolador, só se for através das verdades do Consolador. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir, olhem com real esplendor, pois já existe o Espírito Consolador, pois já existem as verdades do Consolador. Assim anunciou Jesus que o Consolador viria numa chuva de luz, iluminando as trevas do sofredor, espalhando otimismo e
2 de dezembro. Dedo, Departamento Doutrinário. Você quer estudar o Espiritismo? Conhece alguém que queira? Curso Básico de Espiritismo. Inscrições abertas no link que está acessível na descrição do vídeo. Maiores informações pelo WhatsApp com Nilza 987861201. Para aqueles que já concluíram o CBE-2, o SEM oferece vários cursos. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal, O Ceareiro de Miguel. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita da criança e da família. Todos os sábados às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Evangelização de bebês, de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, de 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, de 13 a 21 anos. E o setor da família, aberto a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Priscila, 971426863. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira, você pode contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas. O pagamento das mensalidades e das doações poderão ser realizados através de transferências, depósitos ou Pix, diretamente na conta corrente do SEM. Centro Espírita Miguel, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, Conta corrente 130025-3. Chave Pix é o CNPJ 42-482-901/1000-07. É importante que as operações sejam informadas por e-mail sem-tesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp pelo número 991586760. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Atendimento fraterno presencial, aos domingos de 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento pelo WhatsApp 21 959049094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com. Campanha de irradiação pela paz do CERJ, 15º Seu, todas as terças-feiras às 9 horas, no canal do YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Reuniões presenciais. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas.
aos domingos às 9 horas e às quintas-feiras às 14h30. Fluidoterapia, às terças-feiras às 19h30 e às quartas-feiras às 9 horas. E a prece da saudade, às quintas-feiras às 18 horas. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel Oficial. Fluidoterapia, às terças-feiras, 19h30, e a reunião pública de sexta-feira, às 20 horas. Boa noite, amigos queridos. Eu, Kátia Mondaini, estou aqui mais uma vez para agradecer a vocês por todo esse ano que vocês estiveram junto conosco, ouvindo as reflexões que são trazidas sempre pelos nossos companheiros queridos. A nossa Casa de Miguel quer agradecer muito a presença de todos vocês que nos acompanham. Queremos aproveitar e agradecer também ao setor de divulgação, que sem eles nosso trabalho não seria realizado, aos nossos expositores queridos que sempre vêm trazendo suas reflexões, agradecer ao setor de recepção também, que está sempre aí no chat acompanhando. É muito bom tê-los conosco. E agradecer a todos, sempre pela presença constante em nossas reuniões. Como uma noite em especial para nós, terminando o nosso ano de 2022 com uma nova perspectiva de vida, rogamos a Deus que Jesus entre em vossos lares, em nossos lares, trazendo muito amor, muita paz, muita saúde, muita esperança e fé, tocando o coração de cada um de nós, sempre com novas possibilidades. Um novo recomeço está aí. Hoje, o nosso companheiro Edivaldo Gonçalves vem trazer um tema muito interessante para todos nós, Advento do Espírito de Verdade, e que é importantíssimo para as nossas reflexões. Agradecemos a todos, o nosso carinhoso muito obrigado, fiquem sempre conosco, ano que vem estaremos de volta em mais uma reunião pública de sexta-feira, sempre às 20 horas. Graças a Deus, graças a Jesus. Do livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 16. Espíritas, instruí-vos. Mas aquele Consolador, o Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus, João, capítulo 14, versículo 26. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensino. Instruí-vos, este o segundo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, versículo 5. Prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e defesa. Quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo de superfície. Imperioso tratar as águas da fonte, no entanto, cansar-nos-emos debalde, se não lhe reguardarmos a limpeza do nascedouro. Educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos, e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que se lhes pacifique o raciocínio conflagrado. Espantamo-nos diante do desajustamento juvenil, a desbordar-se em tragédias de todos os tipos, e pouco realizamos a fim de que a criança encontre no lar
o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais e, na maioria das circunstâncias, somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Combatamos sim o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de Verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: espíritas, instruí-vos. Graças a Deus. Pai amado, obrigado por mais um ano que se finda. Obrigado por todas as oportunidades que nos foram dadas ao longo deste ano e também por todas as bênçãos que nos foram concedidas. Obrigado também aos amigos espirituais que estão conosco, nos ajudando e nos orientando dentro das suas possibilidades. Que os nossos corações e mentes possam estar harmonizados com as boas vibrações emitidas neste momento e que possamos ser conduzidos pelas oportunas reflexões da noite de hoje a pensamentos de amor e de caridade e que continuemos firme em nossa caminhada pela estrada da reforma íntima e do progresso individual. Que a humanidade possa perceber o amor infinito de nosso Deus Pai e o carinho que Jesus, nosso irmão maior, desvela por nós. Que os conflitos se apartem, que o ódio se cale e que o amor nos invada. Que todos aqueles que neste momento não tenham por quem peça por eles, possam receber este amor que nos invade. Que todos aqueles que estejam desesperados, seja por qual motivo for, possam receber o acalanto da esperança em Ti, Pai. Que as amorosas vibrações que nos agitam neste momento possam ser sentidas aonde for necessário. Que os trabalhos programados para a noite de hoje possam atingir o objetivo planejado. Obrigado, Pai. E pedimos a bênção para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Olá, amigos de jornada, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, fim de ano, essa nossa última reunião do ano e essa oportunidade ímpar. Agradecido à espiritualidade amiga da nossa casa, agradecendo aos guias de luz, a todos vocês, a oportunidade, principalmente agradecendo a Deus e a Jesus essa oportunidade de estudo desse nosso bate-papo, que na verdade é um bate-papo.
E hoje nos coube, né, como tema, falar lá sobre o finzinho do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 6 que fala sobre o Cristo Consolador. Que ideia nós temos do Cristo? Cristo Consolador. Um Cristo que está sempre conosco. A gente sempre ouve, Jesus está no meio de nós. E eu sempre me faço a pergunta, mas nós estamos com Jesus? Sabemos que Ele está conosco nos momentos que nós classificamos como bons ou ruins de nossa caminhada. Sabemos disso, mas nós estamos com Ele? Será que nos momentos bons nós lembramos de agradecê-lo, lembramos da sua mensagem? Nos momentos ruins também, será que nós lembramos? Quando a gente fala do Cristo Consolador, o consolo. Consolo é aquilo tudo que nós procuramos, né? Um abraço amigo, um abraço de mãe, de pai, né? Uma fraternidade, um amparo. É logo disso que a gente lembra, né? Quando a gente fala sobre o Cristo Consolador, certo? Então, hoje nos coube, dentro deste capítulo, falar sobre o advento do Espírito de Verdade. Vamos conversar um pouco sobre o advento. Lembrando que nós estamos falando sobre advento, não sobre quem é o Espírito de Verdade. Porque sobre quem é o Espírito de Verdade, eu vos convido a se matricular nos cursos, né, que são oferecidos, curso básico de Espiritismo, para iniciarmos e daí começarmos, porque houve uma grande discussão em torno disso, mas depois chegou-se à conclusão, não diretamente por Kardec, mas chegou-se à conclusão que o Espírito de Verdade é Jesus. Mas, como disse agora há pouco, isso é papo para os nossos cursos. E temos tantos. Vamos estudar o Evangelho, vamos estudar o Espiritismo, para que a gente possa entender. Nós temos uma doutrina bendita justamente para isso, para nos esclarecer e tirar de nós todo e qualquer véu que embote a nossa visão e a nossa mente. Certo? Desde já peço-lhes desculpas pelas interferências sonoras, né? Nós vivemos numa cidade grande, né? A capital, né? São barulhos para todo instante, barulhos que vocês vão ouvir durante a gravação. Não temos tratamento acústico, portanto, tem muito amor e muita boa vontade para nós passarmos as mensagens, né, que precisamos. Vou pegar meu óculos, né, para facilitar a leitura. Então, como eu falo, o Espírito de Verdade, a gente não vai se ater a dizer quem é ele, mas só para pincelar, né, para que vocês tenham um estímulo de procurar os estudos doutrinários, né, a gente pode dizer o quê? Achou-se durante algum tempo que o Espírito de Verdade poderia ser um conglomerado de espíritos, né? Já que o Espírito de Verdade foi aquele, né, que, vamos fazer assim, foi o supervisor geral, né, de todos os espíritos que se comunicaram com Kardec. Doutrina espírita, doutrina dos espíritos. Então, não existe kardecismo, porque não foi Kardec que fez a religião. A religião veio de quê? Da comunicação dos espíritos sobre a supervisão do Espírito de Verdade. Né? Então, passagens que fazem com que se saiba, né, que é Jesus, são aquelas que chamam filhos de Israel. Os filhos de Israel somos nós. Então a gente vai falar do advento, como eu disse, né? O advento, a gente procura no dicionário, o advento é a chegada, aparecimento, surgimento, adoção. Então, desde advento do Espírito de Verdade, é que nós temos a comunicação. Nós tivemos as revelações, primeiro começamos com Moisés, né, que conhecido pelos 10 mandamentos, num momento em que a humanidade era muito mais embrutecida do que é hoje, então ele era rígido, né? E precisava mesmo disso, com aquele tipo de que se apresentava, né? Que nós éramos. Eu digo nós, porque muitos de nós estávamos encarnados naquela época. Depois chegou Jesus, né? E Jesus surge nos trazendo mensagem de amor.
porque os judeus queriam um Messias bélico, né, que pudesse livrá-los de toda a opressão que sofriam. Mas não foi assim. Ele mostrou que a libertação está através do amor. A partir de Jesus, nós começamos a saber de um Pai, de um Deus amoroso, Pai, nosso Pai, Deus. Jesus também veio nos trazer a informação de que existem outras moradas, que o reino dele não é deste mundo, que a felicidade ainda não é deste mundo, porque a felicidade é algo a ser galgado por nós, pelo nosso trabalho, nosso arregaçar de mangas, e assim a gente vai fazer com que a terra, que tudo isso, esse mundo que nós habitamos, melhore. Depende de nós, porque a ajuda já está ao nosso redor. Nós é que precisamos nos afinizarmos com ela. Jesus também, aí nesse capítulo a gente vê que ele prometeu, depois dele, viria o Consolador prometido. O Consolador prometido, a nossa doutrina espírita. Mas se a doutrina espírita não é uma figura, não é uma imagem humana, é uma doutrina ditada pelos espíritos, então o Espírito de verdade, sendo supervisor e sendo Jesus, é Jesus mais uma vez ali, já esmiuçando para nós, aquilo, clareando para nós aquilo tudo que a gente ainda não compreende. Estamos em 2022 e ainda temos uma dificuldade imensa de entendermos a mensagem de Jesus. Com o advento do Espírito de verdade, com a doutrina espírita, a terceira revelação, não há mais a necessidade de Jesus falar por parábolas. Agora, nós estudamos as parábolas. Já não há mais dúvidas, é tudo muito esmiuçado. Então, para a gente resumir o que acontece, tivemos Moisés, né, em primeiro lugar, depois Jesus, que veio nos falar do amor, e nós ainda não entendemos, né? Naquela época nós não entendemos nada, a humanidade já estava embrutecida, no que culminou naquela sua crucificação. Mas ele já vinha trazendo aí ideias de um pai amoroso que quer ver a nossa evolução. Não um pai vingativo, um pai que castiga. Pelo contrário, nos trouxe uma ideia real de Deus, nosso Pai. Tivemos depois o Espiritismo codificado por Allan Kardec, né, que teve um trabalho árduo nessa codificação, não podemos esquecer, e que é a doutrina dos Espíritos. O Espírito de verdade, segundo Kardec, né, foi o que presidiu a implantação do Espiritismo, o verdadeiro Consolador. Né? Para a gente resumir um pouquinho, a gente pode dizer então que o advento do Espírito de verdade pode ser considerado o resumo da doutrina espírita e do próprio cristianismo. Ele é o coordenador espiritual da doutrina espírita. Os outros espíritos, né, trouxeram as palavras de consolo e esclarecimento em seu nome, em nome do Espírito de verdade, em nome de Jesus. Mas o mais interessante nesse nosso bate-papo é nós observarmos lá no final mesmo deste capítulo 6, lá, né, nos últimos itens, né, nas instruções dos Espíritos, então temos 4 mensagens do Espírito de verdade. E é nela que nós precisamos focar para que a gente pavimente a nossa estrada a partir de agora de uma forma bem melhor, que a gente verifique um Deus justo, a gente consiga entender as causas de muita coisa que nos acontece, né? Possamos entender que não há injustiças, que um não é privilegiado em detrimento de outro, porque a gente ainda encontra pessoas que pensam assim, e se nós também não vigiarmos e orarmos, vamos pensar muitas das vezes errado. Pensar que Deus uma hora só olha para um, depois olha para outro. Não, Ele é nosso Pai de igualdade, que ama a todos, que dá oportunidade a todos. A gente já entende agora que estamos encarnados, né, nesse processo da reencarnação, é uma misericórdia divina. Imaginem a gente que lá atrás nós erramos, falhamos, nós tivemos acertos também, mas nessas falhas, muitas falhas, assim, vamos dizer assim, gritantes, né, que causaram malefícios para nós e para os outros,
a gente tem a oportunidade de estarmos voltando para resgatarmos tudo isso, para apararmos as arestas, para consertarmos e principalmente para nos conciliarmos. Nós entendendo, através das mensagens trazidas pelo Espiritismo, trazidas pelo Espírito de verdade, de que todo o mal pode ser dissipado, de que todo equívoco pode ser sanado, que a gente pode se esclarecer, que a gente pode estudar, que a gente pode ter uma nova compreensão, a gente vai entender que há espaço para o perdão, para o entendimento das ideias alheias, né? A gente vai tendo entendimento de que não podemos ficar com o dedo em riste, porque nós apontamos o dedo para nós mesmos. Ainda temos uma grande dificuldade, né? Porque somos advogados de nós mesmos. Mas é que fazemos com que a gente faça um balanço interior e verifiquemos onde é que a gente está errando ainda, para que a gente possa apagar essas arestas e sermos individualidades melhores, não melhores do que os outros, mas melhores para nós mesmos e melhores na contribuição do que vamos oferecer para a vida e para aqueles que cruzarem o nosso caminho. E até para aqueles que a gente não conhece. A gente entende que a gente pode estender benefício, né? Através da nossa prece, através das nossas atitudes da caridade, né? A gente entendendo que essa igualdade a ser exercida começa, em primeiro lugar, o quê? No exercício da nossa reforma íntima. A gente aí compreende o quanto a gente precisa se melhorar para que o para frente não seja igual como foi lá atrás. Seja melhor. A cada vinda nossa nos processos reencarnatórios, nós possamos ser espíritos melhores. E se Jesus é o nosso modelo e guia, cabe-nos sempre lembrar que ele pode ser imitado. Se ele pode ser imitado, nós podemos conquistar o quê? Coisas melhores para nós, para o próximo, para a humanidade como um todo. E assim, porque qual é a revolução preconizada por Jesus? É a revolução do verdadeiro amor. Amor esse que a gente ainda não compreende. Que a gente está na estrada batalhando para entender de fato o que amor é esse. O que é amar? Amar é posse? Então, 2022, terminando, um momento muito bom para nós fazermos reflexões, já que muitos de nós temos em mente, o ano novo, aí eu vou promover reformas. Tudo bem, as reformas precisam ser promovidas durante o ano todo, mas se muitos de nós temos esse ímpeto, quando o calendário fecha e vai ser reaberto no novo ano, nós temos esse ímpeto de nos melhorarmos, nada melhor do que hoje, dia 30 de dezembro, nós estamos fazendo essas reflexões a respeito do advento do Espírito de verdade, a respeito de Jesus, a respeito da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Tiramos daí, nesta doutrina, nessa nossa doutrina que eu já disse, bendita, os puros ensinamentos de Jesus, que são esses que realmente vão nos colocar no caminho de nossa evolução. Evolução assim que urge, precisa acontecer em cada um de nós. Vocês já me ouviram dizer em outras tantas vezes, né, que o Evangelho é a bússola renovadora dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Pois o Evangelho ele precisa ser estudado, bem estudado, lido, relido, refletido. Nós precisamos implantá-lo em nossas casas, né? É o Evangelho do Lar, tão propalado, como eu tinha falado antes, nos grupos de estudo oferecidos pelas casas espíritas, e sendo ele bússola renovadora, é através dele que ele se refere muito à moral, né? À reforma da nossa moral. Então, é daí que a gente tira, né, subsídios para o bem viver, para conosco e para com o próximo. E como eu disse, mais do que não desvalorizando a figura do Espírito de verdade, né? Mas o nosso bate-papo está se atendo ao advento dele, né? E
Vamos lendo, né, aqui nas instruções dos Espíritos. Eu falei para vocês que ele tem aqui 4 mensagens, e na primeira, né, que aqui está com a numeração 5, né, no Advento do Espírito de Verdade, ele começa assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Lembram que eu falei? Jesus está sempre no meio de nós, mas nós estamos com Jesus porque para a maioria de nós há uma grande dificuldade, né, de estarmos com Jesus, de estarmos vibrando na sua faixa, né? Lembrando que se ele é o nosso modelo e guia, ele pode ser limitado, ele deve ser limitado. Então ele continua aqui, o Espírito de Verdade, nessa mensagem, dizendo que o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reuni em feixes o bem e esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, olha só, mais uma vez, a ideia de um Deus bom. O Deus não é vingativo, Deus não castiga. Essas ideias de que você fez isso errado, Deus vai te castigar, ele não castiga. Pelo contrário, ele promove oportunidades para que a gente refaça o nosso caminho, para que a gente desculpe, para que a gente também conserte, peça perdão pelos nossos erros. Não só pedir perdão a Deus, mas aqueles também a quem nós prejudicamos. Então, olha só, o Espírito de Verdade, Jesus, dizendo para nós: vinde a mim, todos vós que sofreis. Será que aqui, na face da terra, há alguém que não sofra? A Terra é um planeta de provas e expiações, da forma como nós o encontramos ainda. Temos guerras, temos desentendimentos, polarização de ideias, temos desamor, ainda vemos crimes aqui de toda ordem em nosso planeta, países que não se entendem, países que querem dominar os outros, pessoas que querem subjugar outras, sejam de suas famílias ou não. Então vejam ao que nós estamos abraçados. É castigo nós estarmos vivendo num planeta assim? Não. Através do Evangelho bendito, a gente compreende que esse planeta é compatível com aquilo que nós somos. Poxa, mas será que nós somos um saldo só de negatividade? Não. Para todos os agravantes, há as atenuantes. Vejam bem, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que sofreis, significa o quê? Que esses sofrimentos podem cessar quando nós buscamos a Jesus. Quando nós internalizamos a sua mensagem de amor. Quando nós, além de lermos e de estudarmos, praticamos tudo aquilo que a gente lê. A sua palavra, né? A gente possa colocá-la no nosso cotidiano. O Evangelho é legal, é bonito, diz muita coisa bela, a gente lê, acha que é difícil exercitar, mas olha o nome da palavra, do verbo, exercitar. É fazermos exercício. Não somos santos, não somos espíritos puros, somos espíritos de individualidades em elevação, né? Estamos em construção de um novo ser, de um novo eu,
Então a gente precisa exercitar. Fazemos exercícios com aquilo que a gente aprende nesse Evangelho bendito, através dessa doutrina bendita. Então, vinde a mim todos vós que sofreis, vamos nos guiar pelos exemplos dados por Jesus. Vejamos que Jesus, o primeiro exemplo que ele nos deu, né, foi quando ele, sob seu nascimento aqui no meio de nós, né, nascimento entre aspas, né? Como é que ele veio? Como é que a gente sabe? Veio numa manjedoura, num estábulo, em meio à pobreza material. Verifiquem aí o sentido de humildade. Seus pais estavam fugindo da opressão e no meio do caminho ele nasce. Maria vem dar a luz a Jesus no meio de uma pobreza material. Então, a gente já observa através dessa primeira mensagem, né, de que nós vivemos num planeta material, né, precisamos da matéria para vivermos aqui, mas ela não é tudo. Porque a gente vê que muitos sofrem por causa da matéria, por causa de bens. Quantas famílias são destruídas por guerra de bens? Né? Vem a desencarnar alguém que deixa uma herança e muitas das vezes se torna um problema. Aquele que deixou aquela herança pensando que isso ia beneficiar aqueles seus queridos, aqueles seus amados, ou aqueles seus conhecidos, aqueles que ele julgou ter necessidade de receber aquele auxílio, muitas das vezes, ao invés de aproveitar a oportunidade, o que acontece? Brigam entre si. Somos nós que, focados apenas na matéria, esquecemos nossos amores, esquecemos nossos valores. Quantos e quantos só pensam em trabalhar, e nesse só pensar em trabalhar, só pensar na matéria, pensar numa ascensão material, de galgar altos postos, que não há nada errado nisso. Mas a nossa vida não é só isso. Nós precisamos lembrar que nós somos carne, osso e espírito. Não podemos esquecer disso. Então a gente cuida do que é material e esquece do que é espiritual. Então muitos desses irmãos, absorvidos só pela matéria e com aquela sede, aquela vontade de só conquistar o que é material, posições, nomes, honrarias, até prejudicam o seu próximo, prejudicam o seu colega de trabalho. Passam por cima como um trator. E a gente acha realmente que isso é qualidade de vida? Fica essa reflexão para nós também, entre tantas outras que o Evangelho nos proporciona. E se aquela pessoa que está nessa caminhada não consegue esses objetivos, o que acontece com ela? Se infelicita. E nessa infelicidade o que? Gera o quê? Sofrimento. Gera sofrimento para ela, gera sofrimento muitas vezes para a sua família, que é deixada para segundo, terceiro plano, gera sofrimento no ambiente de trabalho porque prejudicou muitos de seus colegas. E a gente não se esqueça que todos nós estamos num círculo tanto de amizades, familiar ou de colegas de trabalho, de irmãos que já convivem conosco desde outrora, desde outras e outras experiências encarnatórias. Ninguém está junto por acaso. Muitas das vezes naquele colega de trabalho está alguém que foi o nosso familiar no passado. E aí? E hoje a gente se vê prejudicando aquele querido de outrora, né? Vamos refletir muito sobre isso. Então, olha quanto sofrimento a gente gera, quantos e quantos, em nome da matéria, só do que é material, descuidam da sua saúde. Mas quando a gente olha, quando a gente volta para os ensinamentos de Jesus, a gente percebe que investindo no material, investindo no espiritual, a gente consegue o equilíbrio. E mais adiante, né, a gente vê aqui o Espírito de Verdade falando: mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar. Orai e crede,
pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual virtudes que houverdes cultivado crescerão e desenvolverão como o cedro. Precisamos entender que estamos aqui uns pelos outros. Uns pelos outros, sejam encarnados ou desencarnados. O desencarnado, não tenho o que fazer por ele, tenho sim prece. Porque o nosso querido desencarnado, quando vai, não precisa nem ser o nosso querido, o nosso dileto, alguém que a gente conheça, mesmo aquele que errou, mesmo aquele que seja meliante, necessita de prece. É o mínimo que nós podemos oferecer. Prece sempre. Então, os nossos queridos, aquele que desencarna, não vai ficar no paraíso, não vai ficar numa cadeira ao lado do Pai, não. É um espírito que vai continuar sua batalha, sua caminhada rumo à evolução. Então, cabe-nos fortalecê-lo também através da nossa prece. Com os nossos irmãos encarnados, a gente também está precisando sempre de fazermos essa doação, fazermos preces por todos, desejarmos o bem do próximo, socorrer daquilo que a gente pode socorrer, não só materialmente, mas socorrer também moralmente. Isso tudo são coisas que a gente pode fazer. Eu não tenho jeito de falar. A gente pede orientação ao alto e a gente presta o socorro. Eu não tenho palavras nesse momento. A gente sempre tem alguma coisa dentro de nós. Da forma que nós somos espíritos aprendizes, gosto sempre de lembrar, nós somos estagiários, né? Somos aqueles que estamos aprendendo e trabalhando ao mesmo tempo. Estagiários que somos, nós temos o que oferecer de bom para o próximo. Todos nós temos o que oferecer. Não temos palavras, mas podemos ter então um abraço forte, um abraço sincero, a nossa presença, né? Que a gente às vezes esquece. A vida é tão corrida, a gente se detém tanto no material que diz que nunca tem tempo para as pessoas, para as coisas, não tem tempo nem para nós. Mas precisamos criar esse tempo. Adiante ele diz assim: homens fracos que compreendem as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Não é nunca nós estamos aprendendo, estudando o Evangelho, não é nunca para nós darmos lição de moral a quem quer que seja, nem incitarmos alguém a fazer aquilo que não quer, mas a gente já ter um olhar diferenciado para o irmão e compreender que as dúvidas, as fraquezas daquele irmão podem ser também as nossas, ou já foram as nossas. A gente passa a ter uma compreensão, olhar para o outro com humildade, com carinho, com amor, com indulgência. A gente aprende o que é indulgência, a gente poder entender as dificuldades dos nossos irmãos. A gente talvez não tenha a mesma dificuldade que o outro, mas a gente também está abraçado a muitas outras tantas. E como disse, aquela dificuldade atual do irmão pode ter sido a nossa dificuldade passada. E a gente aí, tendo entendimento, a gente sempre tem o que oferecer para nortear. Não é obrigar aquele irmão a ir lá frequentar o mesmo templo que a gente frequenta, mas a gente ter essa compreensão e, sempre que possível, o direcionar e fazê-lo entender que nós temos um Deus bom e justo que ora por todos nós e que todos nós temos chance de nos melhorar, de nos livrarmos de opressões. Mais adiante, né, a gente vê aqui ainda, né, ele falar assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Espíritas, nós precisamos amar-nos entre nós mesmos, porque mesmo assim, no meio de nós que estudamos doutrina, às vezes existe a incompreensão. Mas é para a gente... Ninguém disse que o espírita já está salvo. Como é que é? A gente não lembra, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para ser melhor. Então, nós espíritas também estamos abraçados a dificuldades como qualquer um outro. Mas amai-vos, não só nos amando entre nós, vamos amar a todo mundo, a toda gente, a toda humanidade, com as diferenças que tem. Existe um meliante,
Eu vou amar o meliante? Não é esse tipo de entendimento. É como eu disse já um pouco mais atrás, aquele que erra merece o perdão, nem que seja o perdão do alto. Pode não ter o perdão da sociedade. E quando aquele que erra, que promove o mal à sociedade, assassina, ou rouba, e quando ele é o nosso familiar? A gente tem um olhar diferenciado, a gente não tem perdão para o outro, que a gente não conhece, mas quando é um filho nosso, quando é um irmão nosso, quando são nossos pais, nossos familiares, alguém muito perto de nós, como é que a gente reage diante disso? Mais uma resposta para o nosso foro íntimo, né? Para a gente perceber de que forma nós estamos agindo, né? De que forma nós temos pensado em nós enquanto coletividade. Porque na casa do outro é na casa do outro. E quando se processa na nossa casa, como é que fica? Olha só quantas reflexões boas, né? Como clareia para nós as coisas, né? Mais adiante, lá no 6, na segunda mensagem, né? A gente lê assim: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem. E mais adiante: mas esperem, anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Então, nenhum de nós está sozinho. Planeta de provas e expiações. Aqui nós vamos encontrar esse panorama mesmo que nós encontramos, não é? Mas nós temos auxílio sempre. Que a gente chore, mas que a gente não utilize do vitimismo, não fiquemos empacados. Ele fala aqui para nós de resignação, mas essa resignação não é aquela, foi assim que Deus quis, então assim será. Não, ele não fala desse tipo de resignação. Fala aqui da resignação ativa. A gente sabe que o problema está ali com a gente, ou a gente criou o problema, a coisa está se desdobrando na frente de nós, mas nós tenhamos fé, coragem e força, porque Deus está conosco. Sejamos confiantes, porque vamos transpor os obstáculos. A doença vem bater na nossa porta. O desencarne de alguém querido vem bater na nossa porta. O desemprego, a fome, chegam para nós, não chegam só para o vizinho, ou para o conhecido, ou para o colega do trabalho. Vem bater na nossa porta. Os vícios de toda a ordem podem chegar, se nós formos invigilantes, ou se algum familiar nosso querido for. E vão chegar. É planeta de provas e expiações. Não é castigo. São necessidades que vão surgindo e são escolhas, são também a má utilização do livre-arbítrio. Mas esses problemas vão chegar, nós vamos chorar, mas nós vamos transpor esses obstáculos. Porque nós temos Deus conosco, nós temos espíritos familiares conosco, nós temos os anjos da guarda, nós temos os guias de luz, aqueles que velam por nós. Nós temos Jesus. Então a dor chega. E a dor ainda é uma mola propulsora para muitos de nós, para nós evoluirmos. Porque da condição em que nós nos encontramos ainda, somente a dor para nos motivar. Há os que se revoltam, né? Mas a gente já estudando, a gente entendendo que temos um Deus justo e bom, fica um pouco mais fácil de nós transpormos esses obstáculos. Mais adiante, ainda aí, ele diz assim: os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Quem é que não tem problemas? Quem é que não tem dores, né? Já fiz essa pergunta aqui nessa nossa conversa. Todos nós temos problemas, mas não é porque nós temos o problema que nós vamos deixar passar a oportunidade de ajudar o próximo. Podemos ajudar, sabe por quê?
porque muitas das vezes, ajudando o próximo, praticando a caridade, a gente vai observar que tem pessoas com problemas maiores do que os nossos. E a gente, às vezes, se perde entendendo que os nossos problemas são maiores do que os dos outros. A gente fica o quê? Numa bolha, numa redoma, e não consegue enxergar, achando que Deus é injusto, que só a gente que sofre, mas a gente, quando bota a mão na massa, vai ver que tem muita gente aí sem emprego, com fome, com muitas lágrimas, com doenças gravíssimas. Ah, por que um tem e outro não tem? São necessidades de cada espírito. Ah, mas aquilo ali não é necessidade dele, então ele está tendo o que ele tem. Mas cabe a nós também amenizarmos também. Pô, nós podemos amenizar as dores do próximo. A gente, com o Evangelho, começa a entender isso. A gente pode. A gente não vai conseguir resolver a vida de todo mundo e talvez nem integralmente a vida daquele que sofre. Mas uma prece que a gente ofereça, um agasalho que a gente dê, porque muita gente lembra, né, daquelas pessoas sem moradia, né, no frio, mas e no calor também. Estão ali ainda no léu, estão com sede, estão com fome. A gente pode oferecer um prato de comida. Aquele que não precisa de nada materialmente, mas pode ser arrogante, mas de repente está precisando ali de uma palavra amiga. E isso a gente pode oferecer. Então a gente entenda que, apesar dos nossos altos e baixos, a gente pode estar prestando auxílio ao outro. Vocês vejam nas casas espíritas, vocês vejam quantas tarefas de caridade são exercidas nessas casas, né? Nessas instituições. Não só na parte dos mantimentos, não só na parte de roupas, né? Mas também no passe. Vocês entendam bem, aquele médium que aplica o passe, aquele médium que está ali fazendo uma exposição doutrinária, aquele irmão que está à frente dos cursos, ele também tem problemas, mas ele está ali, oferecendo um pouco do tempo dele com amor, com carinho, com abnegação. Está ajudando o outro também a se melhorar. A gente nesse trabalho de ajudar o outro a melhorar, a gente se melhora também. A gente exercita a caridade, exercita a humildade. Uma outra parte bem bacana é quando a gente lê assim: instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. É de nossa necessidade estarmos passando por tudo isso que a gente vivencia aí, mas não para que a gente se revolte, não. Para que a gente aprenda, né? Eu não falei para vocês há pouco que a dor ainda é alguma coisa que nos move aqui na condição que nós estamos. Então, se a gente souber passar por essas dores sem revoltas, sem mágoas contra Deus, é um aprendizado ímpar. E quando a gente observar o mesmo tipo de sofrimento no outro, a gente sabe até como prestar socorro, como ter uma palavra boa para passar, como a gente vai cuidar. Se a gente já passou por aquilo, por esses processos, a gente consegue auxiliar o próximo. E a gente também faz o resgate de nós mesmos, daquilo que fomos, e vamos nos melhorando para frente, para aquilo que nós seremos. Lembram-se quando eu disse que nós somos espíritos em construção? Nós estamos nos autoconstruindo. E nesse trabalho de autoconstrução, pautados pelos ensinamentos de Jesus, fica tudo muito mais fácil. Fica tudo muito melhor. É a gente saber passar com amor. Então, daqui dessas mensagens do Espírito de Verdade, a gente consegue tirar muito mais. Mas estamos fazendo aqui, nessa conversa que parece longa, mas ao mesmo tempo é rápida, porque requer que a gente tenha bastante tempo hábil para conversar sobre isso. Então, não raro, a gente está sempre promovendo, mais uma vez convidando vocês aos círculos de estudos da casa. Sempre a gente está passeando por esses temas do Evangelho e fazendo novas reflexões. Não há aquele espírita que esteja pronto. Há sempre aquele espírita que esteja em processo. Há aqueles irmãos
que já conquistaram um entendimento maior do que o nosso, maior do que o meu, e já conseguem ter uma outra visão. Hoje nós estamos aqui conversando um pouquinho, porque é uma conversa, né, sobre essa temática. A gente já está aprendendo alguma coisa. Vai dizer, eu já vi esse tema outras vezes, com certeza, mas estamos aqui no aprendizado. Mais adiante na terceira mensagem, que aí no Evangelho está com o número 7, né, na instrução dos Espíritos, o nosso irmão vem dizendo que ele é o grande médico de almas e vem nos trazer um remédio que há nos curar. Bom, né? Médico de almas que vem trazer um remédio que vai nos curar. Somos doentes? Somos doentes? Bom, vamos lembrando. Nós moramos num planeta de provas e expiações. Jesus nos diz que a felicidade não é desse mundo. Ainda não é desse mundo, certo? Mas quando a gente entende que a felicidade ainda não é deste mundo, faz-nos entender que através do nosso influxo, a gente já compreendeu até aí, ele será. O planeta Terra será um planeta de felicidade mais para frente, quando nós, enquanto humanidade, estivermos melhores. Mas o que reside aqui ainda? A gente falou dos fatores externos, né, dos problemas externos, mas aqui ainda nós convivemos com problemáticas íntimas, uns mais, outros menos, uns já conseguiram se resolver. Só para a gente exemplificar algumas delas: mágoas, maledicências, inveja, falta de perdão, falta de paciência, né? Então a gente já está verificando, olha só, essas problemáticas que a gente está envolvido. E a gente sabe que mágoas, inveja, uma pergunta, né, para a gente responder de fogo íntimo: nós conseguimos vibrar com as vitórias alheias? Conseguimos perdoar? Para respondermos lá no nosso foro íntimo. Então nós estamos abraçados a essas mazelas que somatizam. A mágoa traz problemas graves também para o corpo físico. A raiva, o ódio, sentimentos negativos de vingança, promovem o quê? Vão atingir aonde? Nosso corpo físico. O aparelho digestivo é o mais sensível deles, né? De todos os órgãos que nós temos. É atingido logo. Maledicência. Nós já conseguimos passar o dia inteiro sem que a gente não tenha falado do outro, falado bem, né? A gente consegue passar um dia inteiro sem falar mal de alguém? Alguém faz algo que nos desagrada, ou alguém está com um tipo de vida lá que a gente não gosta, ou que a gente tem inveja, e a gente começa a falar daquele outro. A gente sabe dos problemas deles, a gente sabe dos seus altos e baixos, porque quando a gente abre a boca para falar de um irmão, parece que a gente sabe a vida todinha dele, parece que a gente mora lá na mesma casa, e a gente sabe tudo isso, né? Porque a gente deduz muita coisa. Nem sempre é aquilo que parece ser. A gente convive, às vezes, com um colega de trabalho. A gente convive poucas horas com um colega de trabalho e a gente acha que sabe da vida dele. E se aquele colega de trabalho é uma pessoa que é mais na dele, não é de contar muito a sua vida e tudo, aí já começa a gente a fazer classificações nas pessoas, né? Ou se a gente sabe demais da vida dele, também a gente está falando. Mas a nossa, estou falando para a maioria de nós. Claro que sabemos que temos alguns já de nós já conseguiram se libertar
desse tipo de mazela. Não podemos generalizar nunca em nada. Nada deve ser generalizado. Mas aí muitos de nós começamos a cogitar coisas, a falarmos coisas, a deduzirmos, né? Quando se tem inveja de alguém, trata-se logo de falar mal, espalhando, e parece uma coisa, né? Invigilantes, como a maioria de nós somos, a gente acaba acreditando nas mentiras, né? Tanta coisa que nos chega sendo vendida como boa, e no entanto não é. É aquela história que a gente diz que internamente parece pão borboleta e por fora, né, parece uma perfeição, mas também não devemos generalizar em nada. Então são essas problemáticas que são nossas que nos adoecem, que nos fazem sermos identidades doentes, porque olha só no que nós estamos abraçados. E quando ele diz que eu sou o grande médico das almas. Todo aquele que toma medicação está naquela doença grave. Recentemente, num estudo também, eu pegando esses tópicos aqui, eu fiz a pergunta: a gente também não precisa tomar vitaminas, polivitamínicos, para nos fortalecermos? Então é Jesus que tem esse remédio para almas doentes, como a maioria de nós. Porque eu fiz essas perguntas para nós respondermos de foro íntimo. Se nós nos vimos abraçados ainda com inveja, maledicência, falta de perdão, ódio, sentimento de vingança, desprezo pelo outro, falta de respeito com as atitudes e pensamentos alheios, porque agora a gente está numa onda em que todo mundo tem que pensar igual, não. Ninguém tem que pensar igual a ninguém, não. Somos espíritos, olha só, somos identidades, somos individualidades. Cada um tem um tipo de apreensão. Portanto, respeitemos o outro, respeitemos as apreensões do outro, respeitemos as escolhas do outro. Ninguém tem que pensar igual, ninguém tem que escolher igual. Não é uma doença. Que saibamos conviver com as diferenças. Sempre. Então, se nós ainda não estamos conseguindo resolver tudo isso, só quem pode resolver, quem tem esse remédio, quem não está com problemáticas mais graves, mas precisa de um polivitamínico, né? Vamos fazer essa analogia. Quem tem esse remédio, quem é? É Jesus. Porque nós precisamos nos libertar dessas inferioridades. Nós precisamos nos libertar do orgulho, da vaidade. Precisamos nos libertar e tomar esses remédios que vão melhorar a nossa moral. Vão nos melhorar enquanto espíritos. E uma vez melhorando nesses quesitos, nunca mais precisaremos desses remédios. Ao contrário, né, das problemáticas, das doenças materiais que podem voltar quando o espírito se cura, né, nessa medicação que vem do Cristo, ele não recua mais. É progresso para sempre. Lembrando que nós, enquanto individualidades, temos muitas frentes de trabalho para resolvermos, mas aquelas as quais nós colocamos a mão na massa e resolvemos, a gente não vai mais precisar voltar nelas. Por isso que eu digo, nós podemos hoje, no presente, não termos mais inveja, mas de repente a gente ainda tem mágoas. Podemos hoje não sermos mais maledicentes, mas talvez ainda não saibamos perdoar. Ou talvez tenhamos tudo isso. Mas está aí o médico de almas, aquele que nos consola, aquele que nos mostra novos caminhos, que vão nos ajudar nesse nosso processo de cura. E ele ainda diz acima da gente: extirpados
sejam de vossas almas doloridas. Por quê doloridas? Porque nós ainda estamos abraçados a dores, né? De vários matizes. Então ele diz, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Vão ser extirpadas através desse nosso trabalho árduo, né? Que é um trabalho árduo, mas de autolapidação, de reforma moral. É a propalada reforma íntima que precisamos empreender em nós. E os antídotos para essas dores, para essas mazelas, estão lá no médico de almas, estão em Jesus. Então, ele ainda diz ainda aqui nessa mensagem, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai do fundo de vossos corações. As mensagens estão aí, através de Jesus, através de tantos irmãos de luz que vêm nos esclarecer, né, com tantas obras que nós temos, né, dentro de nossa doutrina, além do Pentateuco. Quantos irmãos nos trazem mensagens de reflexões que precisam ser aprendidas. E uma vez aprendidas, precisam ser aplicadas no nosso cotidiano. Então sejamos dóceis, não sejamos mais refratários, não. Sejamos mais permeáveis a essas lições que eles trazem. Eles trazem para nós porque eles estão visando a nossa melhora. Ora, não são eles supervisionados pelo Espírito de verdade também para nos esclarecer? Aproveitemos a oportunidade. Nós lemos tantas mensagens, nós as achamos tão bonitas, mas elas, além de bonitas mensagens, são para serem aplicadas, para provocar em nós essa boa revolução. É a revolução do verdadeiro amor, do verdadeiro entendimento de nós mesmos e do próximo. Na última mensagem, né, dele, aqui, do número 8, ele diz: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola, a abnegação e o devotamento. Devotamento, pessoal, a gente pode traduzir, vamos lá para o dicionário, dedicação. A abnegação é desprendimento e altruísmo. Então, que lição que a gente pode tirar aí dessa última comunicação que está aqui neste capítulo do Cristo Consolador? Amar o próximo como a nós mesmos. É entendermos que fora da caridade não há salvação. É que nos voltemos para o próximo. Nesse nosso desprendimento, nessa nossa dedicação. Por que tudo que é bom tem que ser só para mim? Porque não pode ser estendido para o próximo. Porque eu não posso dividir. Dividamos as benesses com o outro. Como eu já tinha dito anteriormente, como a gente já leu aqui já em outros pontos. Temos altos e baixos, temos dificuldades, mas como estagiários estamos aprendendo e trabalhando nessa grande seara. Distribuamos as benesses para o próximo, com certeza. Olhemos com carinho para o outro, dediquemos um tempo nosso em benefício do próximo. Com a nossa palavra, com a nossa atitude, com o que há de material que possamos distribuir para amenizar o sofrimento do outro, mas amemos o próximo como nós mesmos. E nesse amar está o que agora há pouco eu tinha falado, pelo respeito, pelas apreensões do outro, pelas atitudes do outro. Às vezes as atitudes são erradas, mas a gente aponta tanto que a atitude do outro é errada, as nossas são sempre certas. Temos certeza disso, de que somos certos? Temos certeza de que nós não erramos? Temos certeza que estamos do lado da verdade? Porque vamos ver se a gente está observando as situações só de forma material. Até onde vai o nosso alcance? Então, paremos para perceber tudo isso. Aqui, nessa última mensagem,
está falando sempre do devotamento e da abnegação. Ainda fala que o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Aqui a gente conseguiu, já através dessas 4 mensagens, se libertar de nós mesmos, de nos melhorarmos e de sermos espíritos mais felizes. A felicidade ainda não é deste mundo, mas mesmo encarnados neste mundo, a gente já pode começar os experimentos a vivenciar a verdadeira felicidade, nem que seja em forma de rudimentos. E nós temos irmãos aí que já alcançaram a felicidade aqui já. Ainda não é para o mundo todo, mas eles são espíritos que foram privilegiados? Não. Eles simplesmente fizeram esses exercícios, atuaram e estão se vencendo. Não vou dizer que já se venceram, porque haverá estrada além daqui, nas próximas vidas que teremos, mas já conseguem vislumbrar algo melhor. O Evangelho, amigos, é trabalho o tempo todo. O Evangelho está nos convidando sempre ao arregaçar de mangas. Aproveitemos essas oportunidades benditas. Estamos nos esclarecendo. A terceira revelação, ela vem abrindo cada vez mais essas cortinas e mostrando para nós aqui um mundo novo e maravilhoso, que é conquistado através do nosso trabalho, de enfrentarmos as dores, os altos e baixos, de transpormos esses obstáculos. A gente diz assim, não é nada fácil, é bem trabalhoso, mas nós conseguimos alcançar. Então, meus irmãos, no meio disso aí, que a gente conversou e teríamos muito mais para conversarmos, desejo-lhes um feliz ano novo. Então, queremos saber mais? Procuremos agora em 2023 os cursos, os estudos doutrinais oferecidos pela nossa casa. Vamos estudar, vamos nos evangelizar, que com certeza teremos um ano novo excelente. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Um grande abraço fraterno e até a próxima. A nossa reunião vai terminando. Agradecidos que estamos à espiritualidade de luz amiga desta casa, a Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e a Jesus, conversando assim com Jesus. Mestre amigo, médico das almas, hoje fizemos bastante reflexões a respeito do que precisamos melhorar e compreender a sua mensagem. Compreendendo a sua mensagem e colocando-a em prática, após as revisões que precisamos fazer em nosso íntimo. Evangelho, bússola renovadora dos nossos pensamentos e atitudes, e este presente recebemos nesta noite. Que possamos, de fato, com muito carinho, pensarmos e repensarmos a nossa caminhada, e assim trilhá-la de forma melhor. Agradecidos estamos também pelas boas vibrações que estamos recebendo e muito mais, tanta coisa que nem percebemos. Leve, por favor, o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos concede a cada instante. E também, muitos de nós detidos na matéria, acabamos não percebendo. E assim, sob a Tua permissão, estamos dando por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, desejando a todos um feliz ano novo, muitas vibrações de luz, de paz, forças e coragem para empreendermos a nossa melhora interior. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.
soberana luz que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão e espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador, infinito em perfeição, luz maior a se refletir no esplendor da criação. Ó Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças vos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação.